Eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a aula de matemática e o assunto de hoje é perímetro de circunferência, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações e régua. Vou dar um tempinho aí para vocês. O que vimos na aula anterior? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento e de área na resolução e elaboração de problemas. Anotem lá a data, perímetro da circunferência. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: identificar e utilizar as propriedades geométricas de representações planas e espaciais. Compreender, utilizar e calcular medida do perímetro de uma circunferência, relacionando as unidades de medidas mais usuais na resolução e elaboração de problemas. Há mais de 2000 anos, o ser humano descobriu uma relação entre a medida do comprimento de uma circunferência e a medida do seu diâmetro. Eu representei a circunferência com a linha vermelha e percebo que a linha do diâmetro, ela passa pelo centro, ela é uma corda e por ser uma corda que atravessa a circunferência, que corta a circunferência e corta a circunferência passando pelo ponto central, ela é a maior corda que eu posso ter numa circunferência. Então, devidamente identificados na imagem que eu trouxe para vocês, essa é o comprimento da circunferência e este é o diâmetro desta circunferência. Então, essa relação, ela foi usada como o comprimento seria 3 vezes o valor do diâmetro. Como assim? Quando você usavam uma maneira de medir essa circunferência, o que acontecia? Você observava uma relação, tá? Qual a relação? A medida dela era muito semelhante a 3 vezes a medida correspondente à medida do diâmetro daquela circunferência. A partir daí, se observou que existe uma razão. Então, o que seria essa razão? Seria a medida do comprimento dividida pela medida do diâmetro. E dessa razão, dessa divisão, desse quociente, eu obtenho o número 3. No século 8 a.C., no Egito, o escriba Ramines utilizou o valor dessa razão como sendo 3 inteiros mais 13 sobre 81 avos. Percebam que o 3 se manteve. Já os babilônicos usavam para a razão comprimento sobre diâmetro, eles usavam o valor 3 inteiros mais 1/8. Então, percebam o seguinte: o que se mantém durante os séculos que se passaram, né? Em relação à relação métrica entre comprimento da circunferência e medida do seu diâmetro. O que se manteve foi a razão igual a 3. Eu vou fazer uma experiência com vocês, para vocês observarem que realmente essa razão 3 se mantém e eu sempre tenho um trecho a mais, uma medida a mais, obtida quando eu vou fazer a relação métrica entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Eu trouxe esse objeto para vocês e a gente vai medir essa circunferência. Com qual objetivo? De chegar observar que chega a ser naquela razão 3. Então, lá, eu vou primeiro contornar esse objeto. Aí eu vou contornando o objeto, observem, eu vou
eu vou encontrar o centro dessa circunferência. Para encontrar o centro dessa circunferência, eu vou usar meu instrumento aqui, o compasso. Vou traçar 2 pontos equidistantes de um dos pontos pertencentes à minha circunferência. Desses 2 pontos equidistantes, eu traço uma reta. Só que nesse momento ainda não é possível observar onde é o centro dessa circunferência. Então eu preciso de mais 2 pontos equidistantes à minha circunferência. Traçando aqui com o compasso 2 pontos equidistantes à minha circunferência. Traçando uma reta, passando por esses 2 pontos. Eu obtenho o centro dessa minha circunferência. Mas por que você está traçando o centro dessa circunferência? Observem que, qual é a relação que eu trouxe para vocês? O comprimento não estava relacionado ao diâmetro, e o diâmetro não é a maior corda que passa pelo centro da circunferência, então por esse motivo. Então, eu tenho o centro da circunferência, agora eu vou passar uma corda, passando pelo centro dessa circunferência. Eu vou fazer em outra posição, que não dos pontos equidistantes, só para não confundir as linhas. Então, meu diâmetro é esse daqui, tá? Medindo o diâmetro, aqui, eu obtenho 10 centímetros. Deixa eu ver se tem como vocês olharem, observarem mais ou menos, que deu 10 centímetros. Então, 10 centímetros de diâmetro. Então, 10 centímetros de diâmetro. Agora eu vou vir aqui. Então, eu anotei aqui, ó, 10 centímetros de diâmetro. Eu vou vir aqui e vou medir essa circunferência. Por que eu não usei a régua? A régua não é maleável. Então, eu usei essa fita. Observem o seguinte. Fechando aqui. Opa, tem uma posição aqui, ó, exatamente a medida. Então, eu posso usar essa fita de referência, né, essa fita de papel, para medir. Observando essa fita aqui, na régua, eu tenho o quê? Eu tenho, iniciando do zero sempre, hein? Cuidado, hein? Iniciando do zero, eu tenho o 30, que tá aqui, ó, marcadinho. Só que se vocês observarem, o 30 não foi até toda a fita, não compreendeu toda a fita. O 30 significa o quê? Em relação ao meu diâmetro 10 que eu obtive. 30 não é o triplo de 10? Então, até aqui eu consigo 3 vezes o meu diâmetro, tá? Aí, a partir daqui, o que eu tenho de diferença? Vou medir essa diferença aqui. Essa medida de diferença deu, eu vou pôr atrás para observar, deu 1 centímetro e 2 décimos do centímetro. Então, anotando aqui, nós obtivemos 30 centímetros de diâmetro mais 1 centímetro e 2 décimos de diâmetro. Então, nós obtivemos 31 centímetros e 2 décimos de diâmetro. Então, já fiz as devidas anotações. Quando a gente faz desenho geométrico, a gente não utiliza caneta, nem caneta hidrocor. Mas para reforçar a visualização para vocês, eu tirei um tempinho aqui, reforcei o desenho que eu tinha feito, que vocês acompanharam. O que eu reforcei aqui? Nós tínhamos o comprimento, certo? Nós tiramos desse objeto. Mas como identificar o diâmetro, que é a maior corda? Nós tivemos que encontrar o centro. Tirando o centro, nós demarcamos, localizando o centro,
nós marcamos uma corda passando pelo centro. Essa é a medida do diâmetro, que eu encontrei 10 centímetros. Aí nós fizemos o contorno, o comprimento dessa circunferência no objeto e usamos essa régua maleável, correto? E nós obtivemos quanto nessa régua maleável? Nós obtivemos 30 centímetros mais 1 centímetro e 2 décimos. Então, observamos nessa relação métrica que a razão do comprimento pelo diâmetro, realmente nós obtemos a razão 3 mais um trechinho. E daí? Que trechinho é esse? Nós vamos ficar com 13 sobre 81 avos ou vamos ficar com 1/8 acrescentado a essa razão 3? Então, vamos dar prosseguimento e nós já vamos chegar à conclusão adequada. Durante séculos, os seres humanos tentaram encontrar um valor exato para um número obtido pela razão comprimento sobre diâmetro, que é isso que nós construímos há pouco. A expressão decimal que eles encontravam era sempre 3 inteiros. E que uma parte decimal que continuava sempre sem que aparecesse uma dízima periódica ou uma casa decimal exata. Então, eles encontravam 3 inteiros e casas decimais, porém sem dízima e sem decimal exata. Eu trago para vocês novamente mais uma experiência a respeito de se verificar que a razão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, nós obtemos 3 mais uma parte decimal. Então, eu trouxe aqui para vocês a garrafa de água. Para adiantar um pouquinho o vídeo, a nossa análise, que a gente já fez anteriormente, eu já fiz o contorno dessa garrafa de água e já fiz a localização do seu centro. Porque a partir da localização do seu centro, eu posso traçar o diâmetro. Então, aqui, traçando o diâmetro, eu vou destacar aqui o diâmetro para vocês visualizarem melhor. Vou destacar o contorno. Depois eu destaco o contorno, tá? Então, aqui, para vocês visualizarem melhor. A medida desse diâmetro corresponde a 6,5. Eu passei um pouquinho ali da linha, mas deu 6,5 o diâmetro desse contorno. Então, aqui, 6,5 centímetros. O diâmetro. Aí, vou utilizar a mesma ideia da anterior. Uma fita maleável e contornando essa circunferência. Então, contornei aqui o objeto, observe, tá? E vou fazer a comparação com a régua, com a medida. Então, se vocês me acompanharem aqui, iniciando do zero, nessa marcação aqui que eu fiz, na fita maleável de papel, eu cheguei em 19,5. Mas por que 19,5? Porque 19,5 é o triplo de 6,5. Como assim? Quanto que é o triplo de 6? O triplo de 6 inteiros é 18. E o triplo de meio? O triplo de meio é 1,5. 18 mais 1,5, eu tenho 19,5. E esse restante aqui? Que seria aquelas representação da parte decimal desse valor. Então, aqui eu tenho 19,5, que é o triplo, mais o pequeno trecho decimal. Deixa eu colocar atrás, para observar. Eu obtive 1 inteiro e 1 décimo do centímetro. Totalizando 20 inteiros e 6 décimos. Eu destaquei aqui a circunferência, guardem esse valor, a gente já retorna nele e a gente vai comparar ele com a expressão decimal que eles sempre encontravam. Para evitar o uso de uma forma decimal extensa, foi adotado um símbolo, o símbolo π. É a primeira letra da palavra grega perímetros. A relação métrica entre comprimento da circunferência e a medida do diâmetro pode ser representada por
essa seria a razão entre comprimento e diâmetro, e que valor que a gente obtém sempre quando a gente pega essa razão, nós sempre obtemos o valor de π. Outra forma de representar é aquela inicial que eu comecei, que o comprimento, a razão métrica do comprimento é sempre igual o valor de π vezes o valor do diâmetro dessa circunferência. Mas o que eu sei do diâmetro? Que ele é 2 vezes o valor do raio. Então, eu posso reescrever essa mesma relação métrica de outra forma, que comprimento, no lugar de diâmetro, 2 R's, que é 2 raios, eu só reorganizei aqui, observem, eu coloquei o 2 como primeiro fator e o R como último fator, porque a gente tem essa mabialidade dentro da multiplicação, né? Que a multiplicação tem a propriedade comutativa. Então, numa organização visual, para ficar melhor visualmente, eu coloquei 2πr. Percebam que as três são a mesma relação métrica. Eu só representei a mesma relação métrica de 3 formas diferentes. Eu trouxe aqui para vocês um vídeo para mostrar essa questão do comprimento sempre relacionado ao valor a razão do comprimento pelo diâmetro sempre relacionado com o valor de π. Observem, eu tinha uma circunferência, eu fui abrindo ela na reta numérica e o valor obtido, observem aqui, o diâmetro era 4 inteiros e 2 décimos. Como assim 4 inteiros e 2 décimos? Observe que ela ultrapassa lá o 4 inteiros. E o valor do comprimento obtido é 13 inteiros, 13,19, que é esse valor do 4,2 multiplicado pelo valor de π, eu obtenho este valor aqui. Com o uso da tecnologia, nós avançamos na precisão desse valor de π. Então, usando um supercomputador, pesquisadores suíços levaram o cálculo da constante matemática π a um novo nível de exatidão, ao precisar 62,8 trilhões de dígitos. Sabe-se que π representa um número irracional. Entretanto, para efetuar cálculos, usamos valores racionais aproximados para π, como 3,14. Eu trouxe para vocês essa primeira situação, onde o diâmetro da circunferência que nós obtivemos é 10 centímetros. Mas vamos verificar essa relação métrica entre comprimento de circunferência e o diâmetro de forma algébrica. Então, trouxe aqui o comprimento é igual ao valor de π vezes o valor do diâmetro. Vamos usar o valor aproximado, 3,14. O nosso diâmetro era 10. O que a gente obtém algebricamente aqui? Eu obtenho o 30, que foi igual na forma geométrica que eu fiz, e nós obtemos aqui 1 inteiro e 4 décimos, totalizando o comprimento igual a 31 inteiros e 4 décimos. Mas não foi esse o valor que a gente obteve, correto? Qual foi o valor que a gente obteve? 31 inteiros e 2 décimos. Mas por que 31 inteiros e 2 décimos e a gente não obteve 31 inteiros e 4 décimos? Esse valor aqui é mais preciso. Esse daqui, o que que acontece? Eu tenho a ponta do lápis que não está ferida, a ponta do compasso que também não está ferida. A gente não tem um instrumento, esse instrumento é para medir, mas ele não é preciso para medidas pequenas, que nem 1 milímetro. E aqui a gente já está trabalhando com a casa decimal do milímetro. Então, geometricamente, a gente obteve um valor muito próximo do valor algébrico. E se eu usasse, e isso que a gente usou aqui, o valor aproximado de π, 1,4. Se eu usasse, imagine aqueles trilhões de casas que o supercomputador encontrou para o valor de π. Então, realmente, não tem como geometricamente você obter esse valor preciso que a forma algébrica nos fornece. O que eu trago aqui para vocês? Eu estava falando o tempo todo em comprimento, né? Quando eu comecei a experiência, quando eu falei da relação obtida 2000 anos atrás já, porém, no título aparece a palavra perímetro da circunferência.
Mas qual é a relação entre comprimento e perímetro? Olha lá a definição. Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Então, quando eu estou tratando do comprimento de uma circunferência, eu estou me referindo ao perímetro dessa circunferência. Situação 2, essa aqui, vocês lembram? Eu disse para vocês anotarem aquela medida obtida. Então tá, vamos fazer o cálculo algébrico a partir da relação métrica entre comprimento e diâmetro. Então aqui eu vou utilizar o valor aproximado de π 3,14. O meu diâmetro que eu obtive foi de 6 inteiros e 5 décimos dos centímetros. Multiplicando a parte inteira, eu obtenho 19 inteiros e 5 décimos. A parte inteira que eu quero falar do 3, né? A parte inteira do valor de π. E multiplicando a parte decimal do valor de π por 6,5, eu obtenho 91 centésimos. Daqui, nós obtemos 20 inteiros e 41 centésimos. E o valor obtido aqui, geometricamente, foi 20 inteiros e 6 centímetros. É próximo? Sim, é próximo, só que não é preciso. Então, esse é valor algébrico, nesse caso, mais próximo da precisão métrica do comprimento da circunferência. Constatamos que em ambas as situações apresentadas, a relação métrica entre perímetro e diâmetro se verifica. Proposta 1. A base de uma lata de biscoitos tem a forma de um círculo. Maurício contornou a lata com uma fita métrica e obteve 63 centímetros. Regina mediu o raio desse círculo, obteve 10 centímetros. Usou a fórmula e também chegou a 63 centímetros para o comprimento da circunferência. Que valor aproximado Regina usou para π? Então vamos verificar qual é o valor de π que Regina chegou. Então ela foi lá, mediu o raio dessa circunferência igual a 10. Obteve 63, correto? Mas como que ela obteve isso? Ela usou aquela relação que comprimento da circunferência é igual ao valor de π vezes o valor do diâmetro dessa circunferência. Porém, ela não mediu o diâmetro, ela mediu o raio. Mas o que o diâmetro é? Não é 2 vezes o raio? Então, ela teve que multiplicar esse valor 10 por 2. Multiplicando esse valor 10, ela obtém o diâmetro igual a 20. Isolando o valor de π, 63 dividido por 20, a gente obteve 3,15. Então, o valor de π que a Regina usou foi igual a 3,15. Proposta 2. Uma formiga encontra-se no ponto A do cilindro aberto, conforme a figura ao lado. Que distância ela percorrerá de A a C seguindo o caminho indicado? Considerando a altura do cilindro, 12 centímetros, o raio 3 centímetros, o valor aproximado aí que a gente vai utilizar para o valor de π será 3. O segmento do AB, considerando ser o diâmetro dessa circunferência, e C, a projeção de B. Que distância a formiga percorrerá de A a C, seguindo o caminho indicado. Então, vamos explorar essas informações que nos foram dadas, né? Aqui é a formiguinha. Então, a formiguinha tem que percorrer esse trecho do ponto A até o ponto C. O que nós temos aqui? Nos foi dado que 12 centímetros era a altura desse cilindro. Então, na parte, tanto no sólido, quanto na parte, a representação planificada, 12 centímetros de altura. Nos foi fornecido que AB corresponde ao diâmetro, correto? Mas não foi dada a medida do diâmetro, o que foi dado foi a medida do raio, 3 centímetros. Mas se 3 centímetros é a medida do raio, o meu diâmetro corresponde a 9 centímetros, já que vale o dobro do raio. Daqui, o comprimento dessa circunferência. Nós estudamos que o comprimento da circunferência, eu posso usar a relação métrica 2πr. Não era π vezes o diâmetro? Sim, mas nós vamos utilizar a medida que nos foi dada, 3 centímetros. Então, eu posso reescrever, em vez de π vezes diâmetro, 2πr.
2R corresponde ao diâmetro. Então tá, se isso daqui é o diâmetro, o comprimento, perdão, não é o diâmetro, esse daqui é o comprimento da circunferência. Então, isso aqui é a projeção de B, correto? Então, se é a projeção de B, isso aqui eu tenho, corresponde à metade. Quanto que é a metade de 2πr? πr. Então, daqui nós temos as seguintes informações. Olha lá, retornando. A gente tinha 12 de altura, a gente quer saber o percurso da formiguinha, e nós temos que esta base desse triângulo retângulo que surgiu aqui é πr, correto? Então, recoloquei as informações nessa próxima tela. Então, o que temos aqui? Não é um triângulo retângulo? Então, o triângulo retângulo não são dois catetos e a hipotenusa? A hipotenusa que corresponde o percurso da formiga, nós temos que obter. E o outro cateto, ele está representado em forma de π vezes r. Mas a gente sabe o valor do raio, não sabemos? Então, o valor do raio não é 3? E lá não falou que era para usar o valor de π, o valor aproximado de 3? Então, substituindo esses dois valores, eu obtenho essa medida do cateto correspondendo a 9. Ah, mas se é um triângulo retângulo, nós já temos as duas medidas dos catetos e nós queremos saber o valor da hipotenusa, que relação métrica nós aplicamos? Nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Então, vai um tempinho aí para vocês, apliquem o teorema de Pitágoras e encontrem o percurso, a medida do percurso que a formiga percorreu. Substituindo os valores da hipotenusa e dos catetos, nós obtemos P ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Professora, mas não era A? Como que surgiu P agora? É o seguinte, eu posso representar com qualquer letra. Essa forma geral foi baseada no triângulo retângulo, onde a hipotenusa correspondia a A. Aqui, a minha hipotenusa, corresponde ao percurso da formiga. Então, por conveniência, eu escolhi a letra P, representando percurso. Ah, podia ser X? Sim. Podia ser o próprio A? Sim. Contanto que você entenda que ela é em relação ao percurso da formiga. Então, substituindo, calculando as potências, 12 ao quadrado, 2 fatores 2, 12, eu tenho 144. 2 fatores 9, eu obtenho 81. Da soma desses dois valores, eu obtenho 225. Isolando P,
né? O inverso da potência é raiz, eu tenho raiz de 225, que é igual a 15. Então, podemos concluir que o valor, o percurso que a formiga percorreu foi aproximadamente 15 centímetros. Mas por que você utilizou aproximadamente? Lembra o valor de π? A gente usou um valor aproximado, então ele não é exato, tá? Então, na conclusão, eu voltei a retomar isso, que a gente está usando valores aproximados. Trago para vocês agora a proposta 3. Um triângulo equilátero está inscrito em uma circunferência cujo comprimento mede 6π centímetros. Eu quero saber, o perímetro desse triângulo é de 3 raiz de 3, 6 raiz de 3, 9 raiz de 3 ou 12 raiz de 3. Então, eu quero saber o perímetro do triângulo e não da circunferência. Então, vamos explorar as informações dadas. Então, o que nos foi dado? Que é um triângulo equilátero. Então, se é um triângulo equilátero, todos os lados têm medidas iguais, os 3 lados. Observe que o ortocentro do triângulo coincide com o raio da circunferência. Nós tivemos essa relação, né? Construímos, observamos que o comprimento da circunferência é igual o diâmetro vezes o valor de π. O que foi dado para a gente? Que o comprimento corresponde a 6π, correto? Então, observem a relação métrica entre as duas, esta e esta. E eu vou querer o seguinte de vocês, eu vou dar um tempinho para isso, que vocês encontrem o valor do diâmetro dessa circunferência e o valor do raio. E aí, a partir da informação dada e a relação métrica apresentada, vocês encontraram o valor do diâmetro? Observe, comprimento, igualdade, π. Então, quem é o valor do diâmetro? 6. Então, meu diâmetro corresponde a 6. Se o meu diâmetro corresponde a 6 e ele equivale a 2 vezes o valor do raio, então, basta pegar esse valor do diâmetro e dividir por 2, e a metade corresponde a 3. Então, o valor do diâmetro dessa circunferência é igual a 6, e o valor do raio é 3. Tá, professora, mas por que você está calculando em cima da circunferência, sempre que pediu o perímetro do triângulo? Não foi nos dado nada em relação ao triângulo, a não ser que ele é um triângulo equilátero e que ele está inscrito nessa circunferência. E a informação dada para a gente foi somente da circunferência, do comprimento da circunferência. Então, nós estamos construindo uma relação entre a circunferência, o triângulo equilátero, para encontrar o valor do lado. Porque a partir do momento que você tem o valor desse lado do triângulo equilátero, você tem o perímetro. Porque o que seria o perímetro aqui, o contorno da figura? Seria a soma dos 3 lados. Então, é esse caminhar que a gente está fazendo, tá? Então, aqui. Já sabemos, já identificamos a medida do raio. E observe que nessa imagem eu trouxe uma representação a mais. Essa representação é o apótema. O apótema é sempre em relação a um polígono, é perpendicular a um dos seus lados. Então aqui, tracei o apótema, perpendicular ao lado do triângulo equilátero. E por que você traçou isso? Observe o seguinte, quando eu traço esse apótema, eu obtenho um triângulo
retângulo. E a gente pode usar as relações métricas do triângulo retângulo ou trigonométricas para obter o valor do lado. Nós vamos verificar que informações ficam mais claras a partir daqui, para daí verificar se a gente vai usar uma relação métrica ou trigonométrica do triângulo retângulo. Então tá, destacando esse triângulo retângulo, eu sei que a minha hipotenusa corresponde a 3, representei meu apótema pela letra A, e esse daqui corresponde à metade do meu lado. Se é a metade do meu lado, eu posso representar por L dividido por 2, ou pelo quociente de L por 2. E observe o seguinte, olha lá o que apareceu a mais aqui, 30 graus. Da onde eu tirei essa informação de 30 graus? Olha a informação importante que foi dada lá no início, é um triângulo equilátero. Além de ter os 3 lados iguais, por correspondência ele também tem os 3 ângulos iguais. Então 180 dividido por 3 ângulos, eu tenho 60. Ah, mas e aqui não tá 30? Observe que ele é exatamente a bissetriz. Então, se é a bissetriz, essa linha aqui da hipotenusa do raio, se é a bissetriz, eu tenho a metade desse ângulo. A metade de 60 é 30 graus. Então, a partir daqui, se eu não tenho todos eu tenho os catetos, porém eles estão identificados com incógnitas. E a gente só tem uma equação. Então, eu vou pegar a informação do 30 graus para obter pelo menos um dos valores. Mas quando eu trato de medidas de triângulo retângulo e seus respectivos ângulos, eu estou trabalhando relações trigonométricas. Então, aqui vai ser necessário o cosseno. Como assim cosseno? Por que cosseno? Porque o cosseno eu represento como cateto adjacente, que é esse daqui, dividido pela hipotenusa. Então, eu já tenho uma relação. Só ela basta? Não, eu tenho que lembrar, ou ir na tabela, ou lembrar que cosseno de 30 graus já foi calculado, nós já verificamos em aulas anteriores e corresponde a quanto? Raiz de 3 dividido por 2. Então, aqui existe uma relação de igualdade. Então, eu posso fazer o quê? L sobre 2 dividido por 3 igual a raiz de 3 dividido por 2. Então, eu obtenho essa igualdade. Ah, você falou o contrário. É uma proporção. Eu posso falar assim da proporção ou assim. E ela se mantém. É razão igual a razão. Eu escolhi essa razão para o primeiro membro e a representação dessa razão para o segundo membro. A partir daqui a gente consegue encontrar o valor que corresponde ao lado. Então, vai um tempinho aí para vocês, resolvam essa igualdade. Em situações como essa, proporção, eu posso multiplicar os extremos. Então, multiplicando as extremidades aqui, eu tenho 3 raiz de 3 no primeiro membro, e no segundo membro eu tenho o dobro de L sobre 2. Observem aqui, eu tenho o dobro de L sobre 2. Eu posso fazer de duas formas. Se eu tenho o dobro de L, eu tenho 2L, e metade de 2L eu tenho quanto? L. Ou outra forma, a multiplicação não tem a propriedade comutativa, então eu posso
simplificar esse 2 com esse 2. Como assim simplificar? 2 dividido por 2, porque eu comutei. Então, 2 dividido por 2 é 1. E o que sobra, o que resta no segundo membro? O L. Mas o L não é o valor do lado? Sim, o valor do lado. Essa aqui é a representação do meu lado. E essa aqui é a medida que corresponde ao valor do lado. Voltando lá, isso, corresponde ao valor do lado. Então, nós já temos o valor do lado, que corresponde a 3 raiz de 3, correto? A partir dessa informação, eu tenho como calcular o perímetro. Como que se calcula o perímetro de um triângulo equilátero? Eu posso somar os 3 ou simplesmente repetir esse fator por 3, né? 3 fatores de 3 raiz de 3. Então, vai um tempinho aí para vocês, calculem o perímetro desse triângulo equilátero. Eu não falei que deveria que repetir o 3 raiz de 3 3 vezes? Fiz esse registro. Então, eu tenho triplo de 3 raiz de 3, que eu tenho quanto? 9. Ué, mas por quê? Cadê o raiz de 3? Lembra que em outras aulas a gente utilizou o valor aproximado de raiz de 3? Então, o valor aproximado de raiz de 3 é 1 inteiro e 7 décimos. Então, 1,7. Aproximado, hein? Para facilitar a multiplicação, percebo que eu decompus, já desde o início da aula eu venho fazendo isso, eu decompus 1 inteiro e 7 décimos. Então, eu multipliquei o 9 por 1 inteiro e o 9 por 7 décimos. Quanto que é 9 vezes 7? Não é 63? Então, você coloca o algarismo 6 e 3, uma posição decimal, vírgula, e 9 grupos de 1, 9. Aí você soma os inteiros. 9 inteiros mais 6 inteiros, eu tenho 15 inteiros. 15 inteiros. 3 décimos se repete. Eu usei 1,7, correto? Valor aproximado de raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional. Então, quando você estiver trabalhando com um número irracional, eu aconselho não ler 1 inteiro e 7 décimos, porque você não está utilizando, ele não tem decimal exato. Então, lá. Valor do perímetro aproximado que a gente obteve. Aí vamos voltar no enunciado. Poxa, professora, mas no enunciado não está escrito nada disso. Voltando na tela. Tá sim. A gente obteve esse valor aproximado, correto? Mas lá nas respostas, está tudo em função de raiz de 3. A gente aproximou a raiz de 3. Então, vamos voltar aqui na tela inicial, onde eu não aproximei o valor do número racional raiz de 3. 3 vezes 3, eu tenho quanto? 9. 9 raiz de 3. Então, esse valor, aqui já não é aproximado, é exato, corresponde a 9 raiz de 3 centímetros. O que vimos hoje? Identificamos e utilizamos propriedades geométricas de representações planas. Compreendemos, utilizamos e calculamos medidas de comprimento e de circunferência na resolução e elaboração de problemas. Até a próxima aula.